Hoje eu recebo aqui no podcast a Jennifer Soares, que eu tenho a sorte de chamar de amiga. A nossa história começou lá atrás, no universo do call center, e foi ela quem me abriu as portas para o primeiro cargo de liderança. A Jennifer sempre foi um destaque por onde ela passou. Ela é autêntica, direta, humana e ao mesmo tempo é firme. Construiu uma carreira sólida como líder, mas teve a coragem de mudar completamente a rota para seguir a sua verdadeira vocação, a psicologia. Ela não só se formou, como abriu seu próprio negócio, a Clínica Novos Dias, onde ajuda pessoas a encontrarem o equilíbrio, felicidade e autoconhecimento, integrando a psicologia, neurociência e práticas de vida. Tudo isso conciliando com o desafio de ser mãe de uma adolescente de 16 anos. Muito além de tudo isso, Jennifer é uma daquelas pessoas que iluminam o ambiente. Ela é comunicativa, intensa, divertida e inspiradora. Tenho certeza que esse papo vai ser uma aula de coragem, autenticidade e reinvenção. Jennifer, seja muito bem-vinda ao podcast. Obrigada. Estou muito feliz de ter você aqui. É um prazer meu também estar participando desse papo bem bacana que a gente vai fazer. Assim, eu conheço Jennifer há muito tempo. Eu particularmente conheço algumas das histórias do perfil e fiz questão de trazê-la aqui porque a gente tem muitos caminhos a percorrer para aproveitar de toda a experiência aí da Jennifer. Então, Jen, começa contando para mim como foi para você a sua carreira no call center. Bom, a minha carreira no call center, ela se deu início muito cedo, mas antes disso eu também tinha já trabalhado informalmente, né, em fábricas de sonda, e na sequência eu trabalhei um certo tempo no fórum, né, como jovem aprendiz, né, que diz hoje. Mas depois, logo em seguida, eu fiz um estágio para o Bradesco, que era um estágio para venda de cartões de crédito. E aí se iniciou minha carreira no call center. E como foi pra você ir pro call center? Porque a gente sabe que, infelizmente, ainda existe esse preconceito sobre o call center, né? Quando você se introduziu nesse mundo, qual foi a sua realidade? O que você encontrou ali? A minha realidade, Daiane, é que eu era muito nova, né? Eu deveria ter uns 17 anos, eu ainda não era maior de idade. E eu acredito que eu vivi ali, né, um certo percurso para chegar à maturidade. Então, assim, eu acho que eu levava tudo muito na brincadeira, eu acho que eu não levava realmente aquilo tudo a sério. Eu gostava de ter meu salário, apesar de não faltar e procurar não chegar atrasada. Aquele momento era um momento de transição da minha adolescência para a fase adulta. Uhum. Então foi um momento ali em que eu não tinha muito noção do que eu queria, do que eu ia fazer, mas foi um aprendizado trabalhar para um grande banco, Aham. né? Call center é uma escola, né? Não Sem tem quem dúvida. passe pelo call center e não aprenda muito. Realmente. E o seu primeiro contato com a liderança veio do call center. Como que Veio do foi call center. Anos após, né, eu ter me inserido ali no call center, eu fiquei por vários anos, né, depois a gente faz essa conta certinha. Depois de alguns anos já no call center, né, depois dessa minha primeira experiência com vendas, eu fui galgando outras experiências que eram de fato no CLT, até que cheguei na Editora Globo, né, onde nós nos conhecemos, Sim. né, onde uma grande empresa maravilhosa, só gratidão àquela empresa, porque ela teve um marco na minha vida, e já já eu conto. Mas digamos que na Editora Globo, eu virei uma chavinha, porque foi uma das melhores empresas que eu trabalhei, né. Você lembra que nós tínhamos, assim, diversos benefícios, éramos muito valorizadas Sim, é como verdade. vendedora, e nós éramos, pessoas que estavam iniciando de alguma maneira, apesar de fazer alguns anos, mas que nós conseguimos enxergar que ali tinha um futuro nos esperando. Uhum. E quando eu saí da Editora Globo, eu coloquei essa meta. Falei: eu gosto de ser vendedora, acho que sou uma vendedora nata até hoje, mas eu tenho certeza que eu posso ser ainda maior". E desde que eu saí da Editora Globo, isso brotou em mim. Eu quero ser uma líder. Então, a partir de hoje, se eu quero ser uma líder,
eu vou me comportar como uma líder. Ah. E foi aí que começou, na verdade, a minha ideia de ser líder. O seu desejo pela liderança veio do ambiente onde você trabalhava, não necessariamente de um líder que te despertou isso, né? Sim, sim, na Editora Globo nós tínhamos o muito importante, eu acho que na minha trajetória, eu não posso esquecer dele, Maurício, Uhum. que ele era muito motivador, ele era muito humano, eu nunca vou me esquecer disso, até me arrepiei falando disso, faz tantos anos, né? Uhum. E ele, de fato, ele foi uma grande inspiração, né? Um grande gestor e uma grande pessoa, um grande ser humano, né, Uhum. tinha ali. E ele sim, ele me deu um start e ele faz parte dessa virada de chave da minha vida, sem dúvida. É muito legal a gente falar sobre isso, porque o líder ele sempre inspira novos líderes. Eu também, na minha jornada, eu tive um líder, até antes da Editora Globo, que era muito humano. Acho que Alexandre é o nome dele também, acho que é bom a gente citar. E eu olhava para ele e ele me despertou a vontade de ser como ele. Acho que os feedbacks eram um papo tão acolhedor que me deu essa vontade de ser líder, assim. Mas eu também, assim como você, ainda não tinha maturidade para isso, era só um desejo. E aí você saiu da Editora Globo e como você foi atrás de uma liderança, você jogou, você ainda teve um percurso até chegar lá, como que foi a sua virada de chave, a sua transição para uma liderança oficialmente? Nesse momento, Daiane, eu já era mãe. Então, Aham, assim, eu brinquei muito, né, até na vida profissional, até até o aham. momento da Editora Globo, mas algo me chamou a atenção, algo me despertou, talvez a liderança, o ambiente, era tudo maravilhoso, né? Uhum. E a partir daí, minha próxima experiência, né, que não foi em vendas, né, Aham. eu comecei a trabalhar, na verdade, como analista, né, fui para setores de fraude do banco, mas ainda dentro do call center. Eu sabia que eu queria uma Uhum. liderança e que aquilo poderia proporcionar mais coisas que eu gostaria de dar para minha filha e para mim mesmo, inclusive Uhum. a faculdade, né, que foi Sim. através da liderança que eu consegui me formar. E quantos anos você tinha quando você se torna líder, Jennifer, pela primeira vez? Eu acredito que entre 22 e 23 anos, né? Nova, né, pra gente Muito pensar nova. nessa responsabilidade de uma liderança. Você se lembra do seu início quanto líder? Quais eram os seus medos? O que que passou na sua cabeça ali quando você pegou o seu crachá pela primeira vez? Porque eu acho que a virada do líder vem aí, né? Quando você fala, tá, ok, eu sonhei com isso, eu corri atrás disso, agora sou. Por onde eu começo? Você lembra desse seu começo ali na liderança? Sim, eu lembro inclusive que um dos meus maiores desafios, na verdade, eram meus próprios colegas de trabalho. Meus próprios colegas de trabalho, eles não me motivavam a continuar fazer processos para liderança. Eu fiz no total 3 processos, tá? Então não foi Aham. de primeira que eu consegui alcançar a gestão. Você brigou por ela Eu briguei por mesmo, ela, eu né? conquistei e eu amadureci durante esse processo. E a primeira vez que eu fui reprovada, muitos colegas e amigas, eles falavam: "Não faz isso, né, você vai se decepcionar, você vai se frustrar. Aqui ou em qualquer outro Uhum. lugar, só é aprovado quem é amigo da alta gerência". E eu não Aham. era. Sim. Mas eu acreditava que, mesmo que houvesse isso, não que eu acredite que aconteceu, eu tinha capacidade, Aham. né, e eu me preparei para aquela posição por muito tempo, me preparei desde a maneira que eu me vestia, até a maneira que Uhum. eu falava, isso já é uma preparação. Então seja que você quer ser, mesmo não sendo. Aham. Então é como se você começasse a encenar, isso dentro do consultório a gente fala bastante também. Sim. E esse foi o meu maior desafio. Uhum. E durante o processo, esses 3 processos que eu fiz, o primeiro e o segundo eu ensaiei, eu ensaiava no espelho, eu ensaiava com meus colegas, eu ensaiava com a minha supervisora Lília, maravilhosa, e para poder chegar lá e ter o que dizer. No terceiro eu não ensaiei nada, Daiane, eu Aham. resolvi ser eu. E quando eu fui eu mesmo, foi aí que eu realmente consegui ser aprovada para ser uma líder. Porque não adiantava, mesmo que eu tivesse várias inspirações, o que iria me fazer chegar aonde eu queria naquele momento era eu sendo quem eu sou, Uhum. né? Uma aprendiz, que sou todos os dias, inclusive, até que eu fui Sim. aprovada. Foi literalmente quando eu fui eu mesmo.
É bonita a sua trajetória. Eu me lembro dessa época em que você estava ali se preparando. E eu falei na chamada, né, que você foi a pessoa quem me abriu a porta para a liderança. E de fato foi, assim, oficialmente. Vou até dividir com vocês também, porque isso me marcou muito profissionalmente. Porque eu também me lembro que eu fui, ela conseguiu ali uma oportunidade de fazer a entrevista. E quando eu fui fazer a entrevista, eu via tantas pessoas assim com anos de experiência e tudo mais, e eu ficava pensando no meu momento de dizer, né, de falar como eu vou dizer. E eu também fui muito eu. Eu falei exatamente o que eu queria e tudo mais, e eu passei. Mas quando eu comecei, eu ainda não era líder, né? Então eu tinha vários medos silenciosos, porque como que você chega num lugar e fala, não sei, né? Então essa virada de chave para mim foi assustadora nesse sentido de eu não ter coragem de dizer estou começando, né? Me ajude. Mas teve muita influência sua também, me inspirei muitas vezes, assim, porque você é o tipo de líder que numa operação você nunca passava batido, né, Jennifer? Fala um pouco sobre o seu perfil de liderança para o pessoal. Como você se define ali como líder? Assim, eu acho que eu não me defino hoje mais da mesma maneira que eu me definiria há anos atrás, né? Eu fiquei Uhum, quase 10 anos aí na gestão, na liderança. E assim, no começo, quando eu fui aprovada ali no uhum. processo seletivo, eu acho que encarnou uma pessoa que não existia, né? Aham, Eu era muito centrada, eu queria todos os pingos nos is, não que um gestor não tem que fazer isso, mas um gestor, ele precisa ser humano. aham. Não adianta um gestor ser apenas o lado da empresa e não entender que existe um ser humano com família, com uma história, com desejos e sonhos ali por trás. Uhum. E no começo eu não conseguia ver muito esse lado, apesar de ser sempre muito humana. Aham. Então eu vesti, na verdade, uma camisa que era uma camisa muito rígida. Sim. E essa rigidez não me fortaleceu muito no começo, não. Uhum. Mas, logo em seguida, assim, o desafio de um novo líder, ele é gigantesco, até porque você acaba pegando, assim, os maiores desafios de todas as equipes. Sim. Ele junta e te joga. Aham. E, literalmente, com essas primeiras equipes que eu tive, eu comecei a perceber que eu sendo uma pessoa, se eu pedisse demais aquelas pessoas, Aham. elas não me entregariam nada. Então eu fui entendendo coisas que hoje eu entendo muito melhor, que eu preciso apenas de um passo de cada um, de um degrau, né, que cada um possa subir para que depois eu possa pedir outra coisa. Aham. Então o desenvolvimento do ser humano é um processo, né? Não existe nenhuma fórmula mágica, não existe nada que aconteça do dia para a noite, é um processo. E o processo principal é olhar cada pessoa como um ser humano e com a história que cada um carrega, porque a minha história é diferente da sua. Sim. Então, se houvesse uma liderança hoje à nossa frente, ela deveria tratar eu de uma maneira e você de outra. Então, a liderança ela tem, né, aquela questão de ser mais generalista, né, tratar todos Uhum. iguais, mas entender o que cada um precisa para se desenvolver. Sim, tá correta. Eu tive a minha virada de chave foi exato o oposto, assim, mas eu tô na gestão também há 14 anos e eu vi muitos novos líderes e eu sei que é um problema latente, é você saber dosar a sua autoridade. Eu acho que isso é um grande erro para quem está iniciando na liderança. Algumas pessoas em que a liderança precisa ter autoridade demais e acaba pesando a mão. E eu tive a questão de saber aonde colocar essa autoridade. Então, eu os meus desafios maiores era de estruturar ali um feedback de forma que eu passasse a mensagem de forma firme, mas com autoridade, que hoje também, obviamente, 14 anos depois, eu sou outra pessoa. Mas para mim o começo era exato o oposto, assim. Mas eu acho que por termos começado de maneira diferente, você foi preparada numa escola de líderes, né? Sim. Então a gente sempre é doutrinada a ser rígida. Eu acho que é o que esperam quando promovem a gente. Sim. É quase uma cultura. E aí, Jennifer, quanto tempo não? Você já falou que a gente precisa fazer esses cálculos, mas um tempo depois você identificou que você tinha uma psicóloga dentro de você. E eu acredito, e agora eu até gostaria de ouvir essa história da onde nasceu a sua paixão pela psicologia, porque associam bastante a liderança à psicologia, mas eu também acho que não é todo líder que seria um bom psicólogo. Sim. Em que momento que isso nasceu dentro de você? Bom, a psicologia ela começou a brotar, assim, no meu coração
Entre os 12 e 13 anos de idade, mais ou menos, Uhum. né. Eu ajudava a minha mãe a cuidar da minha avó, que ela tinha Alzheimer. E Aham. aquilo para mim era muito curioso, como que ela ficou, né, como que ela esquece, como que ela começou a degenerar psiquicamente, né, como que Aham. aquilo aconteceu? E eu tinha vontade de fazer algo, mas eu era muito nova, obviamente, né, eu tentava fazer da maneira que eu acreditava que fosse a melhor, mas aquilo me brotou uma curiosidade, e poucos estudos que eu tive, poucos insights que eu tive naquele Uhum. momento, eu pensei: "Psicologia ou Aham. fisioterapia". Mas comecei a ler sobre, estudar sobre, ter palestras ali até no final ali do ensino fundamental para o médio, e realmente eu percebi que eram com pessoas para eu gostaria de entender a psique humana, o comportamento humano, o cérebro, qual o movimento, né, desse Uhum. cérebro que se degenera, né, que se desenvolve e depois se degenera. Então dali me brotou o desejo de ser psicóloga. Entendi. E para você, Jennifer, esse momento de começar a estudar a psicologia, você já era líder. Ser líder Exatamente. exige muito da gente, posso dizer isso com todo o meu coração. A gente Sim. está sempre ali com, a cabeça muito no nosso trabalho, né. E a psicologia também não é uma área fácil de estudar. Como que foi isso para você, né? Você ainda era bem nova e conciliar, teve algum momento, né, não quero mais fazer isso daqui, eu vou abrir mão disso ou daquilo? Uhum. Antes da psicologia, eu tinha iniciado a faculdade de processos gerenciais, até Aham. porque casava ali com a questão de eu ser líder. Porém, eu não me identifiquei absolutamente nada, Daiane. Fazer uma Aham. faculdade já é muito difícil, então eu sempre Aham. falo, se você for fazer uma faculdade, faça exatamente aquela que faz seu coração, né, Vibrar, arder, né. vibrar, porque já é muito complicado. E eu, obviamente, parei. E eu já sabia da psicologia, mas processos Aham. gerenciais me fortaleceria como líder. Foi aí que eu entendi. Eu entendi que ser líder, além de desenvolver as pessoas, poderia ser um degrau, me auxiliar para chegar à minha meta, que seria a meta de psicóloga. A minha Aham. meta de ser psicóloga clínica e desenvolver as pessoas, ajudá-las a florescer. Então, eu enxerguei um caminho. Eu sabia que primeiro eu teria que virar líder para que eu pudesse ter aí um aumento da minha renda, para que eu Uhum. pudesse pagar a minha faculdade e que eu pudesse, de fato, virar uma psicóloga. Você já desenhou todo o fluxo na sua cabeça, é isso daqui que eu Sim. tenho que fazer para chegar lá. Sim, mas assim, durante o percurso, o fluxo, ele Vai saiu mudando. da rota várias vezes, Aham. né, então nada e eu costumo dizer isso para meus pacientes, nada do que a gente planeja costuma sair 100% da maneira que a gente quer. Sim. Então a gente tem que ficar lidando com os percalços no caminho a todo momento. Então a Uhum. ideia não é que o que eu planejo vai dar certo. Não, vai dar certo porque eu vou ultrapassar qualquer barreira que chegar no meu Uhum. caminho, e foram diversas, Várias. 10, 10. A gente vai entrar agora nesse universo da psicologia. Eu achei legal de ver, porque o que a gente costuma ouvir são pessoas que começam a liderança e falam: Não, quero ser psicólogo, porque me encontrei psicólogo sendo líder. E no seu caso, você já sabia exatamente o que você queria, você entendeu que precisava ser líder para se desenvolver a ser psicóloga. Mas antes da gente entrar aí mais a fundo na psicologia, Jenny, tem algo que você leve até hoje da sua época de liderança, quando você ainda não era uma psicóloga? Seja uma boa lembrança, ou uma saudade, ou um aprendizado, alguma coisa daquela Jennifer ainda tá em você? Ai, está presente todos os dias, Daiane, porque assim, trabalhar em uma empresa como vendedor ou líder, isso sempre me trouxe boas amizades. Uhum. Então, assim, um vasto mundo, né, onde eu me conectava às pessoas e eu sempre gostei muito do ser humano. Sempre Aham. gostei de lidar com diferentes tipos de pessoas. E o call center, a liderança me trouxe isso, pessoas. Uhum. Pessoas que eu amo, inclusive você, pessoas que eu sempre vou amar e pessoas que eu amei por um determinado período de tempo. Uhum. Né, então assim, eu sinto muita saudade de ter um happy hour, Aham. não porque eu não tenho mais, né. Eu sinto muita saudade de compartilhar, né, um problema ali ao vivo, naquele momento, que eu não tenho mais. Tenho Uhum. até a gente tem grupos de supervisão e tudo mais, mas não é naquele momento, Não é como é igual, com uma né? equipe de trabalho ali, né, presente. Então eu sinto muita falta disso, eu sinto falta de estar presente, de ter mais,
parcerias. Uhum. E tem a parte que eu não sinto falta também, né. É, que eu ia te perguntar isso, e o inverso, tem alguma situação que foi muito desafiadora, que você se lembra que ainda te traumatiza, ou alguma coisa que você fala: "Ok, isso pra isso eu não voltaria de jeito nenhum"? Certo. Eu não voltaria, Daiane, não, nunca estou cuspindo pra cima, porque pode cair numa Aham. dessa, mas eu não penso em voltar e tô sustentando a ideia faz muitos anos já. Aham. Eu não voltaria porque, assim, a vida, né, do CLT me trouxe muitas restrições, principalmente Uhum. porque todo tempo eu sempre trabalhei de domingo, sábado, feriado, Natal, Ano Novo, Dia das Mães, Dia dos Pais, e isso me impossibilitou de ter muitos momentos com a minha família, Aham. com meus amigos e comigo mesmo. Então eu não voltaria por isso. Eu entendo. Mas se eu for falar um dos momentos marcantes, assim, de líder, acho que os momentos mais marcantes e mais tristes para mim foram sempre os momentos que eu tive que dar uma justa causa, por exemplo. Isso aconteceu Uhum. muitas vezes, porque eu tive uma extensa carreira de liderança. Aham. Então, quando isso aconteceu, uma das vezes, era por conta de uma fraude que Aham. aconteceu dentro, né, do call center, dentro de um banco, um grande banco que eu Uhum. trabalhei. Que é algo seríssimo, né, uma fraude Seríssimo. bancária. É uma fraude bancária, envolvia quadrilhas e tudo mais, Aham. mas como eu era a gestora, eu tive que dar a justa causa. Uhum. E aí acionaram a segurança me acompanhou durante o processo de justa causa, porém, né, durante alguns meses eu fiquei receosa ao entrar e sair da empresa. Então, Aham. eu sempre pedia meio que uma companhia da área de segurança para que eu pudesse entrar e sair, com medo de uma represária por Aham. conta dessa justa causa, Sim. que poderia acontecer, né, mas ainda bem que ficou tudo tranquilo. É, eu acho que um dos grandes desafios da gestão, da boa gestão, né, porque quando a gente fala de um bom líder, é é o líder que ele breca muita coisa de chegar na equipe, então a gente aguenta silenciosamente muitas dores. E às vezes elas passam, porque a empresa tem regras e enfim, mas a imagem do líder acaba sendo o que representa aquela situação. Então a revolta não se vira contra a empresa ou contra o fato de você ter errado, a revolta vai para o seu líder, né, como Uhum. se a gente fosse diretamente culpado por muitas situações. Isso vem justamente porque a gente tenta dosar e minimizar tudo de chegar na equipe, né. Eu nunca apliquei uma justa causa, isso tá na minha lista de coisas que eu não fiz ainda, mas eu já fiz muitas Desligamento. demissões, desligamentos. E eu já tive situações aonde eu tinha uma equipe com 33 pessoas, equipe de fim de ano, mas a gente sempre dá a esperança de que eles continuem, porque de fato existe essa esperança, e aí depois a gente teve que mandar embora, mandar embora. E eu passei por uma situação em uma das empresas em que eu fui gestora, aonde eu tive que fazer um corte de quase 50% da minha equipe. Então eu comecei, filtrei quem eu já queria realmente fazer o desligamento, depois vai para aqueles que entregam mediano, mas chegou um momento em que todos eram bons, todos eu tinha algum tipo de carinho, porque a gente se apega, e eu tive que fazer isso também. Então tem essa dor, né, de ser líder que às vezes a gente sofre por Sim, coisas que são irremediáveis, né, a gente não tem como mudar. Eu sim. entendi. Falar então de psicologia, o seu universo, né, de a gente já entendeu ali como que foi a sua escolha, quais foram, né, os processos que você seguiu. E aí desde que você entrou na faculdade, teve algum momento durante a faculdade ali em que você disse: "Não, acho que eu me enganei, isso daqui não é pra mim", ou você se encontrou de cara, assim? Não, em todos os momentos, desde do começo ao fim, eu pensei em desistir. Aham, Era tudo muito, muito desafiador, Daiane. Desde a minha vida pessoal, né, na aham, época teve uma época que eu era casada, teve todos os momentos em que eu tinha minha filha pequena. E sim, se não fosse meu pai e minha mãe, eu não teria conseguido. aham. Então sim, uma rede de apoio é essencial. E se você não tem, não que você não consiga, mas as coisas serão um pouco mais desafiadoras, mas também é possível. Uhum. Mas eu vejo o quanto foi importante tê-los por perto. O que te motivou a continuar então pra você foi a sua família, sem dúvida. Foi a minha família, sem dúvida, desde a minha filha, meu pai e minha mãe, Aham. né, minha irmã também, né, que minha irmã, né, conseguiu também fazer a faculdade, né, fazer mestrado, e migrou para outro país.
com todos os desafios. Então, toda a minha família me motivou, porque a todo Uhum. momento, para mim, era desistir. Porque era Sim. muito difícil, às vezes, deixar minha filha doente, ter que trabalhar, deixar minha filha doente, ter que fazer uma prova. Uhum. Eu lembro até hoje que muitas vezes ela me falava assim: "Mãe, chega de dia. Hoje você vai chegar de dia?" Aham. E era um desafio para eu chegar de dia. Ou eu tinha que faltar na faculdade, ou Uhum. eu tinha que trocar o horário no trabalho, era tudo muito complicado. É, eu imagino. E aí quando você em que momento falando de transição de carreira, porque você é uma pessoa que para mim é um exemplo por conta da força na transição de carreira. Eu acho que transicionar a carreira já é um desafio para qualquer pessoa. Porque muitas vezes a gente faz isso em momentos em que você já se vê consolidado com uma profissão, né? E o recomeçar é assustador. Em que momento que você começou a ter o sonho de abrir mão de um trabalho fixo, CLT, que tinha, de certa forma, um conforto, né? Para abrir o seu próprio negócio? Foi ainda na faculdade? Foi logo quando você se formou? Em que momento você pensou em abrir o seu negócio? Esse é um sonho antigo, né, Daiane, mas assim, eh, quando eu comecei a entender que eu tinha encontrado o meu propósito de vida, né, porque eu sempre soube que a psicologia era o meu propósito. Uhum, Eu tinha um desafio de abrir mão de várias equipes que eu tinha, porque na época não eram só uma, eu tinha mais de uma equipe uhum, de áreas diferentes. Eu fazia gestão também de RH, porque eu uhum. fazia contratação. Eu fazia, inclusive, palestra para líderes. Então, eu Aham, estava numa posição muito boa na empresa. uhum, E quando eu falei isso para minha gestora, a Marília, inclusive, ela falou: "Não, aham, não, você não sai". E aham, ela pediu um tempo para me provar que eu não deveria sair. Mas assim, não que eu tinha certeza, porque nada nessa vida nós temos certeza. uhum, Tudo que a gente faz, existe uma dúvida, mas nós temos que saber o que nos move. E o que me movia era a paixão pelo ser humano, além de uma organização, de uma empresa. Era a paixão por florescer cada ser humano ali, né, individualmente, como uma psicóloga. Esse era o meu uhum, sonho e isso era o que me movia. Então foi difícil para mim deixar tudo que eu tinha alcançado, inclusive assim, a certeza de de cargos maiores, porque eu tinha, uhum, e começar do zero com a psicologia. Foi tudo muito difícil, muito complicado. aham, Mas ainda assim, na dúvida eu fui. Eu costumo dizer para meus pacientes, eu sempre falo até hoje, em questões de transição de carreira, ou de qualquer dúvida que se tenha, a gente nunca vai ter absoluta certeza, mas uma certeza que eu tenho para minha vida, para a sua, para a nossa, é que não tem nada nesse mundo que a gente não possa alcançar. uhum, Tudo que você se propõe a fazer, você vai ter desafios. Então esteja disposto, primeiramente, a ultrapassar as barreiras que vão surgir, porque elas vão surgir, surgem até hoje, inclusive. Mas não desista, né? Não desista, faça acontecer, porque não tem nada que você não possa alcançar nessa vida. Nada, absolutamente nada. é verdade. E você lembra quando a gente fala de sentimento, assim, o que dominava, qual era o sentimento que dominava você nesse momento em que você foi lá na B2W e falou: "Hoje é meu último dia, estou começando". Você lembra do sentimento que te dominou no seu primeiro dia, no seu novo desafio? Você lembra do que você sentia nesse momento, Jennifer? Ah, eu lembro, eu consigo sentir até agora, você acredita? Eu consigo sentir até agora quando as memórias vêm, porque assim, foi algo. Eu fui muito corajosa. Uhum. E eu falo: se você não tem coragem, vai sem coragem mesmo. Mas o Aham. importante é que você vá, Sim, né? é o primeiro É o primeiro, passo. só vai. Tá com medo? Vai com Aham. medo mesmo, né? E eu lembro que eu tinha muito medo, porque eu tinha medo de falhar, eu tinha medo de dar errado. E o que aconteceu? Eu falhei várias vezes. Aham. Deu errado várias vezes. Eu sabia que lá na B2W, assim como em outra empresa, eu tinha uma carreira promissora, mas eu Uma sabia uma estabilidade, né. estabilidade, isso daí. Mas eu sabia também que eu tinha capacidade de construir a minha própria história sozinha. E E conseguiu. conseguir e construo ela todos os dias, Daiane. Não Aham. tem um dia sequer que eu não construa, Sim. porque a construção ela é infinita. Não tem limites para uma Uhum. construção.
Então, E nem pro sonho, né? e nem pro Porque às sonho. vezes você idealiza ali, ó, eu quero que a minha clínica fique desse jeito. E aí quando chega, você já tem tantos outros sonhos. Parece que a gente está sempre correndo atrás de alguma coisa. Precisa ser assim, né? Sim, o ser humano ele precisa ter um objetivo, né? É importante que a Aham. gente sempre substitua os objetivos. Não é substitua, né? Alcançou um, vamos pro próximo. Normalmente a gente não Procurar um para assim. novo. A gente já tem Não é outro. nessa Né? cronologia, né? A gente mesmo se embanana. É. E Jennifer, quais foram os seus maiores desafios para começar na psicologia? Porque, ok, né? Eu entendo, você tinha ali a capacidade, tinha o sonho, tinha a vontade, mas a gente está falando de um mercado competitivo também. Como foi começar nesse mercado? Porque eu acho que isso é uma grande dúvida de quem tá nos ouvindo e pensando em iniciar um novo negócio, né? Todo nicho tem muitos concorrentes que às vezes já estão ali há muito tempo fazendo aquilo ali, e a gente tem os desafios de começar. Quais foram os seus? O meu, como de qualquer outra pessoa, é entender que para você crescer, você precisa começar de baixo. Uhum. Então, mesmo que eu fosse uma gestora, uma grande líder em várias organizações como eu fui, eu não seria uma grande psicóloga a primeiro Aham. momento. Sim. Então, foi muito difícil para mim entender que eu era pequena. Mas eu entendi, eu tive humildade Uhum. para entender e eu comecei em clínicas sociais. Então, eu Aham. ganhava, às vezes, Daiane, o que eu ganhava por dia na clínica não pagava nem a gasolina nem o pedágio, Aham. né? E ao mesmo tempo eu comecei ali a sublocar salas, né? Uhum. Isso 100% presencial, que foi meu início de carreira, até que chegou a pandemia. Aham. Um grande desafio. Foi perto? Você começou a empreender, a pandemia veio, você estava no início ou ainda ou já tinha consolidado alguma coisa Não ali? tinha consolidado, não Aham. tinha consolidado, porque eu ainda trabalhava numa clínica social e ainda sublocava a sala, então não existia Aham. consolidação. Estava trabalhando bastante, ainda trabalhava, né? Trabalhava e não É. entendia como conseguia pagar as contas ainda, mas, Aham. né, estava acontecendo. Até que veio a pandemia. Quando veio a pandemia, eu tinha acabado de fazer de fazer uma Sociedade ali. sociedade, isso aqui vai ser Aham. cortado, né? Espero. Quando acabou a pandemia, eu tinha acabado de fazer uma sociedade com uma grande amiga, também psicóloga e sexóloga, Aham. Jéssica Rins. E nós estávamos montando uma clínica no centro da cidade. Que sonho, né, para o psicólogo, né, montar Uhum. uma clínica no centro da cidade. E nós mobiliamos a sala e começamos com as estratégias de marketing e veio a pandemia. Aham. E a gente, como qualquer outro ser humano, talvez, né, pensou que aquilo não vai durar uma semana, Aham. né? Aí quando começou a ver a proporção do tamanho que era, né. E a gente não entendia muito bem, a gente acho que tentou deixar os móveis nessa sala lá no centro, né, arcando Aham. com todas as despesas por alguns meses. Aham. Até que a gente viu que não ia rolar tão cedo. Então a Sim. gente começou a retirar nossas coisas de lá e foi muito frustrante essa parte da vida. Uhum. Só que assim como a pandemia me tirou um projeto muito importante da minha vida, ela me trouxe também. E assim, não agradeço a pandemia de maneira alguma, porque o que a pandemia nos levou, que foram vidas, emoções, assim, nós somos outras pessoas depois da Sim. pandemia, eu não acho que valeu tanto a pena. Uhum. Mas falando de carreira, a pandemia me permitiu colocar em prática um objetivo que eu tive sempre. Então Uhum. por isso que eu falo, sabe aquele objetivo que você tem, que você não valoriza? Pois bem, o dia que você de fato colocar suas energias para que aquilo aconteça, isso vai funcionar, que foi o que Uhum. aconteceu comigo. Sim. Porque pela minha irmã morar no exterior, uma vez ela me perguntou: "Ah, eu queria passar no psicólogo, indica alguém para mim, indiquei uma amiga", Aham. depois daquilo, aquilo me deu um insight em que eu pensei: "Poxa, Por que existe um não? mercado lá Aham. fora". Eu ia falar exatamente sobre isso. Uma das coisas que eu admiro muito em você, desde que você começou a empreender, né, desde que eu te vi criando ali, a sua clínica e ela crescendo, é o quanto você se reinventa. Eu trabalho com CX, com experiência, eu preciso pensar em me reinventar sempre, e você tem isso na sua veia, né. Então eu me lembro desse momento onde você descobriu um nicho ali, ela começou a trabalhar com brasileiros que estavam fora do Brasil, porque eu entendo,
com a minha ignorância de que quando você tá fora, você já tem uma deficiência não, talvez uma necessidade de casa, então eu te achei brilhante quando você falou: "Espera aí, é muito difícil você se abrir em uma outra língua e tal". Como que foi isso, assim? Porque aí você começou a explorar uma coisa pouco explorada, já era um diferencial. Não tinha muita referência para Não você tinha ir nenhum. atrás. E como que você fez? Conta essa jornada pra Foi gente. literalmente por conta da pandemia, mas a ideia já existia, só que eu nunca investi na ideia. Era aquela ideia Aham. esquecida no fundo do baú, sabe aquela meia que você não usa há Aham. Um séculos? sonho bem Isso longe. aí bem longe. Só que assim, na pandemia eu não tive opção, porque eu não Aham. podia nem ir pra clínica social, nem ir pra sala que eu sublocava. Aham. Eu não podia fazer nada. Então eu tive que colocar em prática. E quando eu Uhum. investi, teve uma pessoa, né, que me inspirou muito, que me motivou muito na minha vida pessoal, que acreditou na minha ideia e falou: "Faz, vai lá, divulga seu trabalho". Aham. Né, e eu já atendia um ou outro brasileiro que morava no exterior. A língua não foi uma dificuldade, porque, enfim, eu atendo brasileiros, então Aham. ficou tranquilo. Só que, né, de certa maneira, como qualquer ideia, nós temos a tendência a não acreditar nas nossas próprias ideias. Uhum. Mas toda ideia que deu certo, ela só deu certo porque você colocou a sua energia lá. Uhum. E foi aí que eu entendi. E eu coloquei todas as minhas energias, Daiane. Eu não tinha como pagar marketing naquela época. Aham. Então, o marketing foi meu dedo no Você celular era seu próprio dedando. gargalo, você era todas as áreas que fazia acontecer, Eu era todas o as que também é áreas. um desafio, né. Exatamente. Eu era todas as áreas de E essa financeiro, administração marketing. de tempo pra você, Era de uma loucura. criatividade, Uma loucura. Tinha procrastinação como qualquer ser humano. Eu também carrego aham, as minhas falhas. E eu tive que lutar contra a procrastinação, lutar contra meus pensamentos automáticos que vinham dizendo: "Não vai dar certo, aham, para com isso não vai funcionar, por que aham. que você acha que você vai dar certo?". Então eu tive que lutar contra tudo isso. Autossabotagem, né. Sim, os pensamentos automáticos que vêm, Aham, que faziam com que eu me sentisse uma pessoa incapaz, e o meu comportamento era não fazer nada. Por aham. vezes eu me vi nessa situação, né. Você acha que empreender eu não vou dizer mais fácil, qual palavra é mais fácil a pessoa procrastinar quando ela começa a empreender? Ter essa virada de chave de: "Ah, eu não tenho mais a quem responder, então agora eu posso deixar para depois". Você acha que tem uma diferença na procrastinação de quem é um CLT, de quem tá começando a empreender ou não? Tem os prós e os contras de ambas as áreas. Uhum. Um CLT procrastina porque não é o negócio dele que ele tá fazendo funcionar, né. Aham. Então, assim, eu vou fazer o que dá certo, o que me cobrarem muitas vezes, né, não que Aham. todos os profissionais sejam assim. E quando você tem um negócio próprio, você também acaba sendo, sim, procrastinador, porque você fica: "Realmente não tem ninguém para me cobrar", só que Uhum. as contas chegam, Sim. né, os objetivos não alcançados Aham. aparecem e E você acho que a chave entende. de quem tem sucesso, quem não, é quem É que procrastina menos, né. em qualquer área, tanto no CLT quanto quando você está empreendendo, quando você está como uma pessoa autônoma, você precisa entender que sua energia precisa ser depositada naquilo, senão não vai funcionar. Sim. Senão você não vai para o próximo degrau. E quando você superou tudo isso, e aí começou a fluir, você começou a ter ali os seus pacientes estrangeiros não, né, brasileiros Brasileiros. morando fora, o que isso mudou na sua vida? Você acha que foi uma virada de chave para sua clínica? Ali você começou a se ver mais consolidada, aí ter um respiro maior, foi a primeira ou a maior virada de chave? Foi a primeira consolidação, sim, Aham, porque aí eu saio da clínica presencial e consigo o meu próprio negócio. aham, Onde eu sou a pioneira ali, eu sou a que organiza, que faz o marketing, que faz o financeiro, que faz tudo. uhum, Com certeza foi. E chegou um momento, Dai, que chegou um momento, e ele chega até hoje, porque eu colho frutos até hoje, e que a divulgação ela já acontece pelo boca a boca, pela experiência que algum paciente teve de positivo. uhum, Então as pessoas já começam a se comunicar. sim, Então, o marketing melhor que existe é a experiência do meu cliente. sim, com certeza, Então, esse é o maior marketing, experiência do uhum. meu cliente/paciente.
né, quando eu digo para você que eu tive uma boa experiência com uma psicóloga, com uma gestora, Aham. se você estiver necessitando, são eles que você vai recorrer, porque você acredita, Sim. né, na experiência que eu tive e na indicação que eu estou te dando. E assim Uhum. as coisas fluem muito bem até hoje. Jennifer, deixa eu te perguntar, neste momento em que você se viu empresária e tendo essa múltipla função ali, né, você cuida das suas redes sociais, e os atendimentos, e agenda e tudo mais. Isso mudou alguma coisa na sua visão sobre marketing pessoal? O que eu quero saber é como você lida com o seu marketing pessoal, como que você trabalha isso nas redes sociais para te destacar de alguma forma, isso mexeu em alguma coisa aí com você? Tá, o meu maior marketing hoje não é rede social, Aham. só que eu mantenho minhas redes tanto profissional quanto pessoal. E assim, daí eu acho que são várias fases. Eu tive a Uhum. fase em que eu queria ser a Jennifer que não existia. Aham. Então, que eu queria ter uma postura que não era minha, Uhum. porque eu me espelhava em pessoas que eu nem conhecia. Você achava que aquilo era o que É, funcionaria? e aquilo nunca funcionou, ainda Aham. bem. De um tempo pra cá, inclusive, eu acabei até abrindo minhas redes sociais pessoais para os meus pacientes, Uhum. porque eu cansei, na verdade, de criar estereótipos que não eram meus. Então, Sim. hoje eu quero ser quem eu sou, a Jennifer com uma vida pessoal, com uma vida profissional, como ela é. Eu não quero ser vista como alguém que não existe. Eu não quero criar uma figura inexistente. Eu quero ser quem eu sou, Uhum. apenas. E eu vejo que abrir isso vai trazer as pessoas certas para minha Sim. clínica e para minha vida, né. Eu me desenvolvo cada dia, Daiane, todos os dias eu me desenvolvo um pouco, Uhum. como ser humano, como profissional, como mãe, como parceira, como Uhum. amiga. Todos os dias eu me desenvolvo. E eu acredito que isso não tenha fim. O Sim. meu desenvolvimento não tem fim, porque eu estou aberta a isso, mas eu não quero nunca, claro que assim, tenho várias inspirações, me inspiro em várias Aham. pessoas, mas eu não quero ser como Aquela elas. pessoa, sim. Não quero mais ser, porque no começo eu confundi um pouco, eu quero ser como, Aham. né, do inspirar-se, Sim. né, porque o meu florescimento, ele tem as minhas raízes, Uhum. e não as raízes das outras Sim. pessoas. Então hoje eu dou mais valor a ser quem eu sou, a Jennifer que viaja, a Jennifer que é mãe, a Jennifer que namora, a Jennifer que tem Uhum. diversas redes de amizades aí em todos os lugares, em todos os lugares que vai. Uhum. Inclusive a Jennifer, que separa muito bem a psicologia do consultório, mas a psicologia, que é o florescimento do ser humano, está presente em todos os momentos da minha vida. Numa viagem, alguém que eu conheço, alguém que eu ouço, alguém que eu posso florescer, nem que for um minutinho da minha Uhum. vida, Sim. sabe? Vou te fazer uma pergunta que você já deve ter escutado. Você consegue conversar com alguém sem fazer uma análise daquela pessoa? Então, vamos lá, muitas vezes a gente tem que fazer muita a gente tem que dispor de uma energia para fazer uma análise, estar com a atenção totalmente voltada para aquela Você pessoa. tá procurando alguma coisa ali. Exato, isso Tá. acontece na clínica. Aham. Mas de tanto acontecer na clínica, tem certas coisas que viram automáticas. Uhum. Então, de tanto eu prestar atenção, de repente, né, na pessoa que tem um ato falho ali durante uma sessão, eu acabo prestando atenção que, de repente, você teve um ato falho Aham. durante uma entrevista, que Aham. seja, ou durante uma conversa informal. Então, sim, eh, eu sou a Jennifer psicóloga, Aham. mas a Jennifer psicóloga é uma extensão da Jennifer pessoal, então certas coisas não se separam. Às vezes Uhum. eu analiso E isso se te ajuda ou te atrapalha? Tem algum depende momento do que você sente por estar percebendo alguma coisa que você queria não ter percebido? então, depende do ponto de vista, daí, porque, eh, qual o seu momento atual? Você está preparado para enxergar a realidade da vida? Você está preparado para lidar com os percalços, com a realidade de que, poxa, aquela pessoa que eu tanto admiro Uhum. possivelmente está mentindo para mim, porque as evidências estão mostrando. Aham. Isso é muito complicado, isso é muito difícil. Por isso que nós temos que fazer também nossa terapia e nossa supervisão. Sim. Porque, obviamente, Isso é que importante de ser dito sim, mesmo, né. todas as nossas questões elas se encontram. Então, quando eu tenho, de repente, uma análise automática ali na vida pessoal, Uhum. obviamente que às vezes eu me coloco naquele ponto, poxa, se eu não fosse psicóloga, talvez eu não teria percebido, mas
e se eu não fosse psicóloga, talvez doeria menos, mas talvez eu pagaria mais terapia ainda. Aham. Pelo menos vai ser sua autoterapia, né? Não é uma autoterapia, tenho minha psicóloga, tenho minha supervisão e isso eu não posso e nunca vou abrir mão. Aham. Jennifer, eu vou te fazer uma pergunta agora conciliando com a liderança e falando um pouco de mim. Quando a gente se torna líder, a gente é um pouco psicóloga do nosso Com time, porque certeza. a gente é a fonte de confiança, né? E eu acho que isso também mostra quando você é um bom líder, quando seu time, de fato, ele confia em você para simplesmente falar suas dores e tudo mais. E eu já me peguei, confesso, em alguns momentos confundindo o meu sentimento com o sentimento das pessoas, porque a gente tem uma empatia tão grande que a dor do outro acaba em algum momento te preocupando num lugar que não deveria, porque senão a gente vai acumulando muito problema para uma cabeça só resolver. Você, como psicóloga, como você administra isso de ouvir tantos problemas e tantas pessoas com tantas questões? Isso te afeta de algum jeito? Você já se viu nessa posição confundindo os seus sentimentos com o de algum paciente que você sabia que estava em algum momento, sei lá, difícil, ou alguma situação que você já tenha vivido e você tá vendo se repetir em uma outra pessoa? Nós não recomendamos, né, nós psicólogos, existe uma regra aí, que uma regra não dita ou dita, enfim, Uhum. que nós procuramos não atender casos que se assemelham a questões atuais da nossa vida. Aham. Então, eu estou passando por uma transição de carreira, não é aconselhável que eu tenha essa demanda na minha clínica, é Uhum. aconselhável que eu repasse. Mas assim, Daiane, eu confesso que eu sigo muito, né, uma frase que Jung diz: "Ao tocar em uma alma humana, seja apenas uma alma humana", Uhum. porque muitas vezes eu penso sim no meu paciente fora da clínica. Aham. Muitas vezes eu mando mensagem para saber se está em segurança, se está tudo Uhum. bem, e eu não abro mão de ser essa pessoa. Aham. Por muitas vezes eu me questionei, levei isso para minha terapia, para o meu desenvolvimento pessoal. Poxa, mas até quando? Não, para sempre eu Uhum. quero ser essa pessoa. Eu descobri que para sempre eu quero ser assim, Aham. porque aquilo não é só um trabalho. Eu Sim. encontrei de fato, Daiane, algo que é muito mais profundo do que um trabalho, Uhum. né. Eu estou lidando com o ser humano, com as dores dele, com a vida dele, então nada mais nada melhor do que eu pensar como um ser humano. Ou Aham. seja, estou preocupada com tal pessoa, então eu levo, sei dividir, sim, Uhum. porque sim, estou vivendo a dor dele, mas estou vivendo a minha vida de uma maneira separada também. Sim. Eu fico aliviada de te ouvir falar isso, sabe, porque você sabe, mas para vocês, o meu estilo de gestão, eu sou muito humana, assim. E algumas vezes, eu não tô dizendo de uma nem duas, algumas vezes na minha jornada de liderança eu ouvi esse tipo de feedback, dizendo que eu não posso ser tão humana, que eu não posso ter essa empatia. E isso me levou para lugares muito bonitos na minha carreira. Tudo que eu consegui foi sendo essa pessoa que, de fato, óbvio, né? Hoje também eu sou uma mulher bem mais velha, eu tenho muito mais experiência, eu sei dosar isso muito melhor. Mas eu também não quero ser a pessoa que não me preocupa com outras pessoas, assim. Exatamente. E aí eu aconselho vocês, líderes, eu acredito fielmente na liderança humanizada. Eu acho que, como a Jennifer falou, quando a gente lida com pessoas, são pessoas. Vamos pensar naquelas pessoas com sentimentos ali. Não acredito que seja possível deixar os problemas na porta. Você acredita? Não, não acredito. É impossível. É Aham. impossível. E quando você tenta isso, e por experiência própria, posso te dizer, você vai ter que lidar com dores muito mais profundas, né? Por Hum. vezes, acho que principalmente no começo da minha carreira de líder, eu tentei ser muito objetiva, muito empresa, e depois eu vi que coisas se perderam ali, Uhum. né? Existiam vidas, por trás daquelas vidas existiam famílias, E dores famílias, reais, dores né. reais, dores reais. E depois de um tempo, quando eu olhei para trás, eu carreguei um grande fardo Uhum. por não ter sido humana, porque eu sempre fui humana, mas por vezes eu era induzida a não ser humana e pensar Aham. apenas na empresa. Então, o que eu digo hoje para qualquer líder ou para qualquer ser humano, independente da área que ele trabalhe, porque você pode trabalhar com TI.
Aham. Você ainda precisa ser um ser humano e você é um ser humano. Aham. E eu sempre falo, pense sempre que o trabalho normalmente é temporário, você muitas vezes pode ser que seja mais uma pessoa substituível na empresa, mas como ser humano não, como líder não. Se você for uma boa líder, você marca a vida das pessoas, assim como eu tive diversos líderes que me marcam e que eu lembro o nome até hoje. Sim. Jennifer, pensando agora em negócios, né, business, às vezes as pessoas confundem, são nichos diferentes. Tem quem venda produto e quem venda serviço. Falando em experiência do cliente, é muito mais fácil você pensar em ações de experiência para quem vende um produto, porque aí você vai colocar ali um rastreio legal, uma embalagem bonita, personalização. E quem vende serviço, para mim, é um nicho mais difícil de você pensar em boas experiências, né? O que você, Jennifer, faz para hoje a sua clínica ter um competitivo de mercado? O que você faz para a experiência dos clientes que você acha? Isso é um diferencial da minha clínica, isso dá resultado porque eu faço. Uhum. O diferencial da Clínica Novos Dias hoje, Daiane, é literalmente tratar o ser humano como ser único, apenas Uhum, único. A experiência que eu tenho com você ou com qualquer outra pessoa, ela vai ser uma experiência totalmente diferente. Se eu tento generalizar isso, com certeza, sem dúvida, eu terei problemas. Então, para um líder ser um líder de sucesso, uhum, ele precisa entender que dentro da equipe dele, ele vai precisar trabalhar com cada um com a sua uhum. necessidade. Adaptabilidade, é preciso. Exatamente. Uhum, Então, o diferencial é entender cada história, entender cada dor e fazer com que e entender que dentro daquela dor tem uma sementinha que poderá e pode, sempre pode ser florescida. Não tem nada nesse mundo que seja uma catástrofe irremediável. uhum. Nada. Eu posso Sim. você pode me dizer qualquer coisa e tudo, Vai ter com uma certeza alternativa. exatamente. E Jennifer, hoje a mulher que você é, psicóloga, líder, porque você ainda tem uma autogestão ali, o que você diria para quem está nos ouvindo agora sobre a importância de se reinventar, de ter coragem, de se redescobrir? Você que passou por isso, que teve essa coragem de se reinventar e que é um exemplo de sucesso e que pode hoje trazer esse relato tão bonito de dizer acredite, vá, mesmo tendo vários intercalços, você deu certo, conseguiu. O que você falaria para eles, para quem tem essa vontade e não tem talvez a coragem de se reinventar? Eu consegui, Dai, ter solidificar o meu trabalho, mas eu digo que todos os dias eu tenho que me reinventar. Então, o medo, ele sempre está presente. Não tem um dia sequer que eu não tenho medo das coisas não funcionarem, mas eu lembro que se eu colocar minha energia ali, aquilo vai funcionar. Não tem erro. Não tem nada que eu não possa fazer. Tudo eu posso fazer, eu posso ser quem eu quiser, isso só depende de mim. Só que depende de mim e do meu desejo e da minha capacidade de lidar com os obstáculos, porque eles vão acontecer, eles Uhum, vão surgir. Então, Daiane, eu diria que, se eu posso dizer algo para todo mundo que está nos ouvindo hoje, é isso. Se você tiver um objetivo, se você tiver um propósito, se você encontrou o propósito, aquele aquele desejo de fazer algo por alguém, por algo, por um equipamento que seja, faça. Entenda que os problemas vão acontecer e que você estará disposto a percorrer cada um deles até a solução. Mas faça, né? uhum, Não permita que seus medos travem o seu desejo real de ser uma pessoa diferente, porque todos os dias eu me reinvento e todos os dias eu quero ser uma pessoa melhor. uhum. Eu ainda não sou a pessoa que eu quero ser, mas eu sou 200% mais do que eu era anos atrás. E Aham, todos os dias eu consigo ver a minha evolução, sim. consigo entender o direcionamento dos meus pacientes que eu devo ter para que eles evoluam, mas Uhum, ainda bem que não existe um limite. Todos os dias eu posso ser melhor e você também. sim.
Eu tô nesse momento também de transição de carreira, né? E eu tô começando muitas coisas novas na minha vida. Eu acho que faz todo sentido o que você tá falando. Por vários motivos. Primeiro, porque quando a gente começa a fazer alguma coisa nova, naturalmente a gente já tem medo, né? O novo é assustador. E segundo, porque de fato a gente idealiza uma coisa na cabeça e quando você começa a executar, nunca vai ser do jeito que você idealizou. Não vai. Você pensa assim, isso daqui eu sei fazer com certeza, você até sabe, mas não é tão simples quanto você imaginava. Sim. Então tudo demanda coragem de continuar, né? E o que eu diria pra você que quer começar algo do zero é ter é de fato ter coragem, porque é assustador mesmo, assim. Acho que Sim. tem momentos em que você pensa, não tinha planejado, mas eu acho que nem 50% sai do jeito que a gente planeja, né? Dificilmente, muito Muito difícil. difícil. Teve algum momento, ô Jennifer, desde que você conseguiu a sua clínica e tal, em que você pensou assim, pô, não vou conseguir viver disso daqui agora. Eu digo financeiramente, não do coração. Já ficou muito claro que essa Hum. é o seu dom. Mas quando a gente fala do financeiro, porque também importa, não vamos ser Sim, hipócrita. claro, Às obviamente. vezes a gente tá em cargos que tem um salário que te atende. Aí você empreender, você demora para chegar naquele valor de grana mesmo, né? Teve algum momento em que você pensou assim, meu Deus, tipo, não vai suprir o que eu preciso de grana ou algo do tipo? Sim, com certeza. No primeiro ano que eu atendia presencial, tanto na sublocação de sala quanto na clínica social, que era aquela Uhum. loucura, não era nem um terço do salário que eu ganhava como gestora da Yane. Aham. Não era nem um terço. Então, sim, eu tive que dar passos para trás, ou seja, eu tive que diminuir aí, né, os meus gastos, né, o, a vida que eu tinha como gestora. E eu achava que não ia funcionar, Uhum. mas assim, eu falei: "Não, não vai ser agora que eu vou desistir". Aham. Já fui mesmo, né? Já Já tô fui, até aqui. com todo o apoio que eu tive, porque se você não tem uma rede de apoio, às vezes você precisa dar um passo para trás e: "Opa, tudo bem eu voltar ali para o CLT, eu voltar à liderança e depois eu retomar minha clínica". Isso não Aham. existe nenhum problema em você Não, dar não passos é para uma trás. vergonha, né? Não, o problema é você não saber para onde vai. E você não precisa saber todo o seu percurso. Saiba apenas qual será o seu próximo passo. Uhum. Os outros você vai entendendo no meio do caminho. E você se lembra do momento em que caiu a sua ficha, enquanto você já era empreendedora, e você falou: "Ok, agora estou sobrevivendo confortavelmente no meu trabalho ou Sim, como empreendedora". Você se lembra disso? com Qual foi sua certeza. virada, assim? Minha virada foi poder fazer coisas que eu não fazia com a minha filha, né, que eu voltei a fazer, né, que teve uma transição, liderança, início de carreira na psicologia e psicóloga mais consolidada. Que eu consegui voltar a fazer coisas com a minha filha, que eu comprei um novo carro, Uhum. teve o momento os momentos que eu comecei a viajar, viajar e nada e isso segue até hoje, né. Aham. A minha ideia é viajar, é poder proporcionar isso a mim, né, poder ter essa vivência que me engrandece muito como ser humano, Uhum. como psicóloga também. Então, a virada de chave é todos os dias, quando você alcança seu objetivo novo, quando você Você lembra da sensação, Jenny, de você olhar ali e falar: "Ok, eu não preciso voltar ao CLT, eu não tenho mais com o que me preocupar nesse sentido". O que que você sentiu nesse momento? Eu acho que é um sentimento muito bom, mas assim, Dai, ninguém consegue ter a certeza de nada. Quem está no Uhum. CLT não tem a certeza de Sim. nada, e quem está na vida autônoma não tem a certeza de nada. Eu ainda não sei se um dia eu vou precisar voltar. Eu voltaria Uhum. tranquilamente, com prazer, porque eu tive muitas vivências positivas que me floresceram como ser humano de todas as maneiras, inclusive no sentido de ter, né, a base ali de amizade, de apoio, mas a gente nunca tem essa certeza. Sim. Mas eu acho que a consolidação ela acontece dia após dia, então é mais um dia que eu acordo e vou fazer a coisa acontecer. Uhum. Então, quando você está disposta, mesmo com os altos e baixos, porque eles vão acontecer também, Aham. tanto emocionais quanto na vida financeira, mas é a disposição que eu tenho para continuar. Uhum. A É um gás, disposição. né, dá um gás. É, a disposição mesmo frente
a falta de desejo, a procrastinação. Aham. Então, sim, eu vou fazer acontecer. Não tá legal esse mês, mas vamos fazer acontecer de novo. Sim. Vamos dar a volta por cima, vamos começar de novo, vamos ter uma outra estratégia. Porque senão Porque vai. isso também é um super desafio, né? As pessoas começam a empreender, e aí quando começa a viver do empreendimento, precisa ter muita sabedoria também, né? Sim, Porque quantas pessoas começam e aí quando tá dando certo, se acomodam e aí acaba perdendo esse isso, negócio, né? A gente nunca pode estar acomodado. exato. Jennifer, eu queria te perguntar, você fala bastante da sua filha. Com quantos anos você foi mãe? Eu fui mãe aos 20 anos, né? Engravidei Como com foi pra 19. você, Jennifer, falando de trabalho mesmo, assim, como foi essa jornada? Você sentiu que alguma coisa mudou na forma com que te viam ou na forma como te tratavam? Porque eu sei que, obviamente, a sua vida mudou, né? Ser mãe tem todos os seus desafios, mas profissionalmente falando, você sentiu algum obstáculo ou alguma coisa por conta da maternidade? Eu sempre senti isso. Aham. E assim, hoje eu tenho propriedade para dizer, sem medo algum, que existe sim um mundo em que a mulher que é mãe, ela não é tão Uhum. bem aceita. Sim. Então, a mulher que é mãe, ela pode faltar porque o filho está doente, a mulher que é mãe, ela tem questões, né, que são muito, além do que a moça que não é mãe, que não é Uhum. casada. Então, sim, eu senti. E eu vejo isso, por um lado, com uma certa razão, porque tem pessoas que ainda usam a maternidade Sim. como uma muleta. Ah, não, minha Uhum. filha tá doente. Opa, eu lembro do Aham. dia que minha filha estava com catapora e ainda assim eu fui trabalhar. Uhum. Porque, poxa, eu tinha uma rede de apoio, então não tinha por que eu ficar em casa, Aham. né? Então, a mesma mulher que tem uma rede de apoio, às vezes eu vejo ela, sim, se colocando colocando o filho como uma muleta. Aham. E isso acaba fazendo com que os gestores, né, o mercado, acabem generalizando, às vezes, e não querendo uma mãe como Isso é funcionária. real. Você estava falando de uma experiência real, eu vivi isso, obviamente, eu não vou expor a empresa, mas eu gosto de dar oportunidade para mãe solo. É um perfil meu. Porque, enfim, pela causa, mas também porque são dedicadíssimas, têm um porquê trabalhar, precisam do trabalho e são excelentes funcionárias. Mas eu já tive esse feedback de falar: "Daiane, você já tem 3 mães na sua equipe, vamos tentar contratar um papaz?". Uhum. E eu fiquei chocada quando isso aconteceu, porque bateu na minha cara, escancarou o quanto ainda existe o preconceito com a maternidade, a Sim, mulher, assim. É triste, mas existe. existe, né. Existe. Assim como, né, não me colocando aqui como o melhor exemplo do mundo, mas sim como um bom exemplo, eu fui essa mãe que foi diferente. Aham. Porque lá no passado, quando eu tinha 19 anos, quando eu descobri minha gravidez, eu estava num período de experiência, numa Uhum. grande empresa. Que eu posso citar o nome, afinal, né, que trouxe experiências positivas, né, que foi, eu vendia para o Bradesco. Aham. E nesse período, era autorizado mandar embora, mesmo estando Grávida. grávida, porque eu estava na experiência. Aham. E a minha gestora comprou minha briga, porque eu era a melhor vendedora. Uhum. Nada, eu acho isso maravilhoso, mas nada que eu me proponha a fazer nessa vida, Aham. eu não vou fazer com unhas e dentes, porque aos 19 anos, quando eu ainda, né, descobri essa gravidez, né, eu falei: "Eu vou ser a melhor vendedora", e eu fui. Uhum. Assim como eu fui a melhor supervisora ali quando eu entrei, no curso de gestão ali, quando eu fui promovida, eu fui a melhor supervisora. Aham. E tudo que eu fiz nessa vida e tudo que eu me propuser a fazer, eu quero fazer da melhor maneira. Talvez a minha melhor maneira não seja tão maravilhosa quanto a tua, mas essa é a minha melhor maneira. Aham. É o meu próximo passo. Sim. E o meu próximo passo não pode ser comparado ao teu. Cada um tem o seu próprio a ser dado, Aham. Daiane. Sim. É a sua motivação, ser mãe te motiva, né. Sem dúvida. A Ana Júlia, ela cresceu junto com a sua carreira, Cresceu né. junto com a minha carreira e E comigo. como foi isso pra você? Essa motivação, eu sei que ela foi uma motivação, mas esse exemplo mesmo, como que foi a sua relação com ela? E como ela vê o desenvolvimento da sua carreira? Vocês já tiveram esse papo? Papo a gente já tem bastante, acho que bastante mesmo. E assim, eu acho que a Ana Júlia não só cresceu com a minha carreira, mas ela cresceu comigo, né. Eu Uhum. fui mãe muito jovem
E eu não canso de dizer, com o apoio dos meus pais, eu consegui alcançar objetivos muito importantes na minha vida. E hoje a Ana Júlia, na adolescência, né, com 2 ou 3 meses que ela acaba de entrar no mercado de trabalho como jovem aprendiz, Uhum. eu tenho certeza que eu fiz, né, o papel, não vou falar 100% da maneira certa, porque eu erro também como mãe, Aham. mas da melhor maneira que eu poderia com o que eu tinha no momento. Uhum. E hoje eu vejo ela feliz porque conseguiu aprender algo novo no emprego. Hoje eu vejo ela feliz porque ela recebeu o salário dela. Hoje eu vejo Uhum. ela feliz tentando equilibrar ali o que que ela vai fazer com o salário dela, Aham. né, e pensando nos próximos passos. Então sim, eu tenho certeza que eu fiz um bom Um trabalho, bom exemplo, fiz um bom né. trabalho na medida do que eu tinha para o momento. Que gostoso. E olhando para trás, Jennifer, você sente que por ser mãe, você teve que se provar o dobro? Sim, algumas vezes, outras Aham. não. Eu acho que a princípio, em qualquer trajetória, a gente tem que se provar um pouco mais. Como mulher, né. Como mulher, porque sim, ainda existe essa questão, Uhum. né, do patriarcado que traz, a mulher como um ser inferior, Hum, e nós vemos isso ainda no mercado de trabalho, quando a gente vê que a mulher exercendo o mesmo cargo que homens, ela ganha sim. menos. É Então se triste, mas ainda existe em ainda pleno existe. 2025, é verdade. Mas o que eu digo para qualquer mulher é, não deixe que isso abale a sua estrutura a ponto de fazer você desistir desse seu objetivo, porque chega um momento em que você se consolida em qualquer área, e aí sim, a partir daí, não importa o patriarcado, não importa qualquer outra questão que venha como um empecilho na sua vida, você é capaz, você sempre é capaz, mas se permita se consolidar. Se estiver com medo, vai com medo mesmo. Uhum. Você sente, Jennifer, que a maternidade, porque você já era mãe enquanto era líder, ela mudou alguma coisa no seu na sua forma de lidar com as pessoas? Não tô falando nem só da liderança, mas na psicologia mesmo. Tem alguma coisa da Jennifer mãe que você leva para a Jennifer profissional? Essas skins se cruzam ou uma coisa não interfere a outra? Não, não. Não No é? comecinho da liderança, talvez isso tinha, né, eu tinha funcionários com mais de 50, 60 anos, Uhum. quanto eu com 20 e alguns, então, a princípio, né, eu via que tinha uma resistência do lado de lá, porque talvez eu demonstrava essa resistência. Aham. Eu tinha, questões que eu tinha medo de falar, porque ele era mais velho que meu pai. Uhum. Então, eu vejo que isso, na verdade, foi um processo de desenvolvimento que eu tive. Eu entendi que a idade dele não tinha significância exatamente na maneira que eu liderava, que eu influenciava as pessoas. Uhum. E a partir daí, o que eu levei para a clínica, porque daí a liderança me trouxe uma base clínica sensacional, Aham. né? Feedbacks, palestras, gestão, desenvolvimento, recrutamento, tudo que eu já fiz na Aham. área Foi um organizacional know-how grande, né. me trouxe, assim, uma base inacreditável para a clínica. Então, eu tinha uma confiança muito intensa em Uhum. qualquer sessão que Entendi. eu que eu conduzia, apesar de, na época, eu ter pouca experiência. Hoje, com Uhum. mais de 5.000 horas de atendimento, Uhum. muitas e muitas pessoas atendidas, eu, obviamente, tenho uma confiança maior, mas Sim. ainda assim, tem casos que ainda me pegam Que te desafiam, despreparadas e me né. desafiam. E Exatamente. pra gente finalizar o papo sobre maternidade, Jennifer, uma coisa que é uma dor que eu lidero gente muito nova, né, geralmente os times, e aí o medo de toda mãe nova mãe, né, o primeiro filho e tal, é esse medo de conciliar com a carreira, vou acabar com a minha carreira, e agora eu vou, né, o mercado não vai me olhar direito. Qual o conselho para a gente fechar essa parte do nosso papo você dá para quem é mãe, Uhum. para quem se tornou mãe, para as mulheres que estão grávidas e estão assistindo a gente, que talvez tenha esse pensamento de que dei muitos passos atrás por conta da maternidade, o que você fala para elas? Eu falaria que você vai encontrar muitas pessoas que vão te estereotipar como uma mãe que vai trazer problemas para a organização. Você vai encontrar, espere que você vai encontrar. E se você encontrar essas pessoas, entenda que são obstáculos que você vai ter que ultrapassar, que você vai ter que mostrar para que você veio. Mas que, no mais,
né, você tem oportunidade de conhecer pessoas que entendam que isso é parte do processo humano, normalmente da mulher, mas também muitas vezes do homem que acompanha essa parceira, e que todos nós somos vulneráveis, né, a viver, questões pessoais que possam influenciar sim, no ambiente de trabalho, mas que isso não nos faz menos capazes ou menos fortes. E sim, isso na verdade, muitas vezes, é a água que faz com que a gente floresça verdadeiramente. Sim. Eu vou falar não tão bonito com a nossa psicóloga, mas um conselho que eu dei para uma pessoa muito próxima, que eu posso dizer também o nome, porque é alguém que eu liderei e tenho muito carinho, a Tamily, que recentemente teve uma promoção, e aí quando ela foi promovida, ela descobriu a maternidade, teve esse medo todo, então eu vou falar o que eu falei para ela, assim, usa isso de gás e vai nem que seja só pra provar, sabe quando você fala assim: "Ninguém nunca vai me diminuir por nada", então pega qualquer pessoa que fizer isso, e aí você se prova, porque a gente não precisa de uma palavra pra mudar a opinião de ninguém sobre a gente só precisa ir lá e mostrar o que a gente faz, o que a gente é capaz. Exatamente. Então que te fortaleça. Vai ser difícil? Vai ser difícil. Assim como a Jennifer falou, às vezes a gente tem essa dificuldade só por ser mulher. Quantas vezes eu estive em salas de reuniões dominadas por homens, e aí a gente tinha dificuldade até de falar. E aí isso daí eu usava de gás e falava: "Não, não, então eu vou provar, porque eles vão ver". Então é isso, usa de motivação para que você possa mais e melhor, porque aí, assim como a Jennifer, um dia você vai ter um papo com a sua filha adolescente, que hoje vocês já devem ter papos, assim, Sim, de sim, amigas, com né, certeza. e vai ser um grande exemplo, né. Então, acho que de maternidade já falamos. Eu vou falar agora sobre a sua clínica. Quero entrar um pouco nesse seu nicho, né? Acho que aqui a gente tem várias pessoas nos assistindo no nosso segmento também, ou pessoas que precisam do seu trabalho também, ou enfim, porque a gente precisa buscar ajuda psicológica também, isso é super importante. Mas antes da gente entrar nesse assunto da sua clínica, eu quero que você desmistifique uma coisa para mim que eu também já ouvi quanto líder, porque eu aconselho muito terapia. É algo que eu Sempre. particularmente aconselho muito, porque mudou a minha vida pessoal. E eu já ouvi algumas pessoas que ainda, infelizmente, têm preconceito com a terapia ou com a busca de um psicólogo, ou alguém que te ajude a entender o seu cérebro, os seus sentimentos, as emoções, suas razões. O que você fala sobre isso? Assim, você sente também? Porque eu já ouvi assim, não preciso buscar uma terapia, eu sei o que eu estou fazendo. O que que você diz sobre isso? É uma certa onipotência, né, do ser humano, isso existe, todos nós temos ali um pouquinho, outras pessoas mais. Isso pode acontecer. Mas assim, o que eu costumo dizer, se você tem alguém conhecido que fala: "Eu não preciso de terapia, isso é balela, isso é besteira", bom, não desista, continue plantando a sementinha, dê seu próprio exemplo de uma pessoa terapeutizada, o que que a terapia te trouxe ou está te trazendo, os tipos de reflexões. Abra um pouco seu coração, para que você consiga regar essa plantinha nessa outra pessoa. Mas existe sim ainda, um público que é um pouco mais Resistente, resistente. né. É verdade, eu também eu aconselho isso, principalmente se você é líder, porque de fato a nossa vida se mistura, assim, em Se algum mistura com momento, certeza. né. A gente, precisa estar ali muito aberto às pessoas, a gente absorve muita coisa. A gente tem esse freio também entre receber, grandes quantidades de cobrança e de pressão e de feedback de formas brutas, né, um pouco mais sérias, né, a gente não tem esse essa romantizada, e a gente precisa sim cuidar da nossa cabeça. Então você líder que tá assistindo a esse vídeo, aconselho, acho que terapia é necessária, não só quando alguma coisa tá dando muito errada, Não, né, busca quando tá tudo certo, porque aí quando tá errado, você já tá pronto para exatamente. receber aquilo ali. Fer, vamos falar então da sua clínica, Clínica Novos Dias, né. Conta pra gente como nasceu esse nome, da onde que veio, qual foi a sua inspiração? A minha inspiração, Daiane, foi literalmente o que eu vivia com meus pacientes.
Eu Uhum. via que depois da terapia, do processo terapêutico principalmente, existiam Uhum. novos dias, dias de esperança, dias diferentes. Então o nome veio basicamente daí. Eu queria algo muito simplista. Eu queria algo que chamasse para a realidade do que é um processo terapêutico. Que o processo Aham. terapêutico nada mais é do que te dar luzes para que você se encaminhe para dias diferentes do que aqueles que são ruins e que você pode estar vivendo hoje. Muito bom. E qual é a proposta principal da sua clínica? É o foco felicidade, com felicidade. E eu sempre falo que a felicidade não é um estado, em que a gente vive de uma maneira sólida. Nós sempre estamos entre altos e baixos, isso é parte da vida. Então, quem acredita que a felicidade tem que ser, né, um caminho único, está errado. A felicidade é encontrar momentos bons dentre Sim. a tantas tempestades que existem no nosso dia a dia. Verdade. Você falou pra gente que você tem um diferencial competitivo de ver pessoas como pessoas, mas pensando em diferenciais que te trazem credibilidade. A gente já disse também que é um nicho onde a gente tem várias pessoas que trabalham com psicologia. A gente vê que hoje em dia ainda tem os coachings que agem muitas vezes como se fossem psicólogos, que é uma questão, né, é algo a se pensar, mas o que você acha que te traz credibilidade no atendimento com seus clientes? A credibilidade, ela vem principalmente da experiência dos meus pacientes, né, a experiência que eles tiveram durante o processo comigo. Uhum, Porém, né, por trás de tudo isso, existe uma linha de estudo muito intensa e contínua, Daiane. Porque um coach, ele estuda um final de semana e ele acaba dizendo que ele pode mudar a sua vida. uhum, Eu estudei por 5 anos, sim, né, por 5 anos numa instituição de ensino, mais 2 de uma pós, mais 2 de outra e mais horas que são incontáveis de leitura de artigos científicos, literatura científica, entre outros. Então, assim, o que vem por trás de todo o meu atendimento são horas, horas inimagináveis de estudo uhum, e dedicação. sim. E como você define o seu estilo de atendimento como psicóloga? Eu tô falando, eu sou leiga, eu não sei se existe isso. Por Sim, exemplo, existe o perfil de liderança, existe um perfil de psicólogo. Qual é o seu? o meu estilo de ser psicóloga, que meus pacientes estejam me ouvindo e eles vão confirmar, é muito autêntica, é autenticidade. Então, assim, com a pessoa que com um adolescente, eu vou tentar ter uma linguagem autêntica de quem eu sou, mas sem me preocupar muito com o que o adulto, que é um grande empresário, vai se preocupar. Então, eu acho que ali a gente continua se encaixando no perfil de cada um, mas sendo autêntica. Então, para mim não existe essa história de não pode rir, não pode se emocionar, pode sim. Eu Aham. continuo sendo um ser humano autêntica como sou e vou continuar sendo, porque isso também inspira e floresce as pessoas. Não quero ser nada diferente nesse mundo, né, de autenticidade. E sim aprender, né, com a literatura, com os meus atendimentos, que eu posso ser cada vez melhor. Sim. E Jennifer, você trabalha com reflexões muito leves. A sua forma de falar é muito leve sobre isso tudo. Mas eu também sei que você lida com coisas muito profundas, né, com questões profundas dos seus pacientes. Como você consegue equilibrar esses 2 universos, assim, você conseguir transmitir leveza para assuntos que às vezes não são nada leves, né, como você equilibra isso no seu dia a dia? Bom, Daiane, como que eu equilibro assuntos que não são leves de forma leve? Eu não equilibro, eu acolho o meu paciente diante da dor dele, ou seja, aquela dor ela é real, ela existe. Uhum, Ela é uma dor verdadeira, né, então aí não existe leveza, existe a existe a consciência de que: "Poxa, estou passando por uma situação muito dolorosa, uma situação muito ruim.
mas eu tenho como sair dela. Eu tenho como sair. Sempre existe uma chance, ou várias, normalmente várias, de você sair de um momento ruim da sua vida. Mas não que elas sejam fáceis. Então eu não quero. A minha leveza não tende a transparecer que aquilo não é real. A dor, ela é real, sabe? O nosso sofrimento como ser humano, ele é real. Né? Não é o sol do meu paciente, eu também sofro, você sofre, nós vamos sofrer. Mas como nós podemos sair disso? Sempre existe uma alternativa. Sim. E hoje, Jennifer, você está colhendo os frutos de muito trabalho, como você mesmo mostrou pra gente, né? A gente está falando de uma jornada de anos, né? De muito estudo, muita dedicação, muita leitura, muito aprendizado. E você colhe hoje esses frutos. O que mais te orgulha quanto Jennifer, de Jennifer para Jennifer? Eu não tô falando só do dinheiro. Ah, você tem a sua independência financeira, ok, isso te orgulha. Mas para além disso, o que te orgulha Você hoje? sabe que o que menos passa na minha cabeça é sobre a questão da independência financeira, quando você me pergunta isso. Uhum, Porque a independência financeira, na verdade, é uma consequência de todo o trabalho e orgulho que eu tenho da profissão que eu exerço. Então, eu me orgulho muito de ver meus pacientes florescendo como pessoas, se tornando outras pessoas, vivendo outras vidas, sendo felizes, ressignificando traumas. Eu me orgulho muito. Eu me orgulho ainda mais de ver a pessoa que eu estou me tornando todos os dias. Então, isso uhum, também me orgulha, porque de nada adianta uma vã filosofia. Por uhum, trás da psicóloga Jennifer também existe uma Jennifer em plena transformação, em profunda transformação e contínua transformação. uhum, E por trás disso existe uma filha, existe minha mãe, meu pai, meu irmão, minha irmã, meus sobrinhos, né? Existem outras pessoas, meus amigos, que também estão colhendo, sim, os frutos da Jennifer mais florescida, da Jennifer não florescida como ela quer estar ainda, mas a uhum. Jennifer que está disposta a se regar e florescer todos os dias. Sim, não, eu posso falar com muita propriedade. Para mim, você é alguém que de fato me traz muito para mim. Em muitos momentos você sabe o quanto foi importante ter papos com você que eu não tive com muitas amigas. A gente é super amiga, eu sei, mas a sua visão é muito diferente. Eu acho que agrega muito, então se orgulhe mesmo, Obrigada, porque você é amiga. um enorme exemplo para mim, pelo menos é incrível te ver assim, sabe? E Jennifer, olhando lá no futuro, vamos pensar lá na frente, assim, quais são os seus planos para sua clínica, para você, Jennifer? O que que você imagina para você lá na frente? É florescer ainda mais a minha autonomia. Uhum, No sentido de, existe um projeto já em andamento, que é fazer com que a Clínica Novos Dias não seja apenas da Jennifer, isso já está acontecendo. Eu já uhum, tenho outros parceiros que atendem para a Clínica Novos Dias, desde psiquiatras a psicólogos, nutricionistas, professores de inglês, professores de alemão. Eu já tenho outros parceiros aí, uhum, né? Mas é expandir ainda mais para que outras pessoas, não só brasileiros que estão no exterior, mas brasileiros que têm suas dores, ansiedades como qualquer outro, que consigam também ter acesso à saúde mental, que estejam que estejam dispostos a investir na própria saúde mental, no próprio florescimento. Então, nós temos espaço para isso, nós temos parceiros que já estão, né, trabalhando para isso acontecer. E eu acho que o futuro da Clínica Novos Dias é esse, é crescer, 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 para que outras pessoas possam ter a oportunidade de se florescer, se desenvolver, melhorar os relacionamentos familiares, amorosos e profissionais. uhum, Então, o futuro da Clínica Novos Dias é esse, onde eu terei, né, durante o processo do florescimento da clínica, um olhar, de florescimento dos meus profissionais, uhum. dos meus líderes. Sim. Então, eu ainda sigo sendo uma gestora e ainda vou seguir para sempre, espero, sendo uma líder. É isso. Jennifer, chegamos ao fim aqui do nosso bate-papo. Agora a gente vai fazer um ping-pong. Não precisa se preocupar em responder em uma palavra, mas que seja um jogo rápido para a gente entender o que você pensa sobre isso. Combinado? Ok. Vamos lá. Uma palavra que para você, ou uma frase, define a liderança. Crescimento, desejo de florescer o outro, florescimento.
Boa. Tem algum livro ou filme, algo que fez você enxergar a sua carreira de forma diferente que você recomenda para as pessoas? O Lobo de Wall Street, né, que é um filme que mostra, né, a perspicácia que ele tem, o desejo de conseguir atingir o objetivo. Custe o que custar, eu digo que não exatamente não precisa ser assim, mas ele, de fato, ele se entrega ao que ele se dispõe a fazer. Boa. Um conselho que você daria para quem tá mudando radicalmente de carreira, como você fez? Se tiver com medo, vai com medo mesmo. Tem alguma ferramenta ou algum método ou alguma coisa que você não abre mão na clínica, que você acha que funciona e que você gostaria de dar como conselho para as pessoas que estão começando ali um empreendimento? Quem está começando, eu acho que a principal ferramenta é tenha boas indicações, não confie em qualquer pessoa, você pode se dar muito mal. Infelizmente, nós estamos num mundo em que nós estamos lidando com profissionais de todas as áreas que, infelizmente, podem ser pessoas muito ruins. Não confie em qualquer pessoa. De preferência, vá por indicação. É isso, confie desconfiando. Confie, desconfia. Um hábito diário que ajuda você a manter o foco e a energia. Academia, treino. Manter a cabeça, ó, no lugar. Uma viagem, já que você gosta, que marcou a sua vida e que te trouxe algum tipo de aprendizado. Acho que minha penúltima viagem, né, que fui pra Bahia, onde eu reencontrei meu pai depois de um ano e pouco sem vê-lo, né, coisa que eu não estava habituada. Eu acho que essa viagem, ela me marcou muito, porque eu não só reencontrei, mas eu pude reencontrar pessoas que eu amava muito, e as que eu não tinha contato, eu pude amá-las pela maneira que eu fui tratada. Eu acho que eu nunca recebi tanto carinho na minha vida. Que gostoso. E para finalizar, uma frase que te inspire, inspira a sua jornada, que você acha que te representa. A frase que pode me representar é: "Ao tocar uma alma humana, seja apenas uma alma humana". É isso. Jennifer, muito obrigada Eu que pelo agradeço, nosso Daiane, que papo, por essa prazer te ver e conversa. Foi conversar. muito gostoso ter você Maravilhoso, aqui. eu espero que a gente possa fazer isso mais vezes. Vamos! E uma coisa que eu tenho certeza é que ao final desse papocast, muitas pessoas vão olhar para sua história e se inspirar e se reconhecer em muitas coisas, assim como eu. Obrigada por estar aqui, obrigada por Sim, acreditar no meu sonho também, obrigada por ter tido força para acreditar no seu sonho, por sim. ser um exemplo e, enfim, por tudo que você é para mim, para o mundo. Eu que Seja agradeço, bem-vindo Daiane. sempre. Obrigada, obrigada mesmo. E eu espero que um dia a gente troque esse lugar, porque te entrevistar seria o maior prazer da minha vida. Faremos, ó, a gente já vai deixar marcado. Já vamos agendar. Muito obrigada, Obrigada, gente. gente. Espero que Obrigada, vocês tenham Daiane. gostado. Prazer. Espero que Amém. tenham gostado, galera. Até logo. Eu Tchau, espero que tchau. vocês tenham gostado desse nosso bate-papo. Espero que tenha trazido muitos insights para vocês, muitas ideias, que vocês tenham outras visões sobre assuntos que às vezes a gente silencia dentro da gente. A liderança é um desafio, empreender é um Sempre desafio, será. mudar de carreira é um desafio, se Muito. reinventar nunca vai ser fácil. Nunca. Só precisa ter coragem. Então tenha coragem. E ao encontrar pessoas humanas, como que é a sua frase? Seja Almas apenas uma humanas, alma humana. seja só uma humana. Tá É bom? isso. Um beijo. Beijo, Obrigada para gente. vocês que Tchau, ficaram tchau. até aqui. Até a próxima e até já.